ideia, né? O diagnóstico da morte encefálica e a doação dos órgãos autorizada pelo pai, que só desconfiou de algo errado quando, ao ir no setor financeiro do hospital pagar a conta, descobriu que procedimentos e materiais referentes à doação foram cobrados indevidamente, fato que não ocorre quando a pessoa é doadora de órgãos, pois não cabe à família arcar com os custos do procedimento. Mediante a recusa do hospital de retirar esses gastos da fatura e após muita insistência do pai, decidiu-se pela redução do valor, mas a cobrança indevida continuou. Aí o pai pediu uma sindicância, foi realizada e revelou várias irregularidades. Diversas vezes o prontuário foi alterado durante as investigações e exames de Paulinho, que simplesmente desapareceram, mostraram que ele não estava morto quando retiraram os órgãos. Que loucura, né? Os médicos comunicaram aos pais a morte encefálica, conseguiram a doação dos órgãos e depois de ser cobrado pelos procedimentos todos, o pai acabou comunicado que seu filho foi assassinado pelos médicos e que desde o momento que deu entrada para o tratamento, o menino foi visto como um doador. Esse é o caso mais grave dessa tragédia silenciosa que acontece diariamente no Brasil e no mundo. Os médicos envolvidos no caso de Paulinho não estão presos. Tá aí, né? É uma história que a gente ouve falar, né? Quando vai em um hospital, sempre tem alguém que dá aquele, olha, cuidado, não deixa teu paciente ficar sozinho, cuidado quem é que te dá a medicação de madrugada, procura ficar bem alerta para saber o que tu está tomando e tal. Eu sei porque nos últimos tempos aí eu tive mais de 2 vezes hospitalizada, né? Então a gente sabe, a gente ouve essas histórias, mas é complicado, né? Aí se são os próprios médicos, evidentemente que não todos, é uma pequena minoria, né? Mas é terrível. Só de pensar nisso dá um mistério na gente. O nosso WhatsApp está liberado para sua participação, 986-877340. Muito bem. Muito bem. Deixa-me ver aqui, eu quero ver se eu converso com o Renato Barcelos. Eu vou ver se ele já está conectado. Conectado para a gente conversar um pouco sobre a Mãe Terra. Sobre ecologia. É um assunto que nós vamos trabalhar bastante nesse ano agora de 2020, porque só de olhar o tempo, o calor, a gente já sabe que nós estamos com modificações fundamentais nesse nosso planetinha. Fundamentais, né? Tá na cara que nós estamos com modificações. Acho difícil que alguém ainda tenha alguma dúvida a respeito desse tema, né? E diz um meteorologista, que eu estou vendo com ele se a gente pode conversar um dia desses, mas ele diz que nós não sabemos nem da missa metade, que não é dito, né? Estou fazendo contato com o Renato Barcelos para a gente conversar justamente de um modo aberto, claro, sobre as questões do meio ambiente, sobre as questões da terra, sobre as questões das sementes. Tema não falta, né? Bom dia. Pra gente conversar. Bom dia, Renato. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, tios ouvintes da Rádio Manaus. Pois então, Renato, hoje com esse tempinho aí de 25 graus, a gente até está se sentindo normal, né? Que coisa, né? Você está com a rádio ligada aí, né? Desliga. Sim. Senão a gente fica com
Um delayzinho. Um delay. Isso. Deixa eu verificar se eu realmente estou com a rádio ligada. Tá. Perfeito. Bom, acredito que sim, Beatriz. Tu tá me ouvindo bem? Agora sim. Se tu ficar certo. Sem a rádio ligada, a gente fica perfeito. Sim. Então, Beatriz, iniciando pela tua provocação em relação ao problema de Porto Alegre, que entrou num ciclo, me parece, de... Eu acho que isso que aconteceu foi em certa medida, um tufão, né? Um mini tufão, sei lá, alguma coisa dessa natureza. A gente não é especialista em meteorologia, enfim, mas é fácil perceber. Eu recebi um vídeo de manhã absolutamente preocupante, né? Porque eu não sei exatamente em que shopping aqui de Porto Alegre a tempestade entrou, as portas ficaram abertas e começou a derrubar telhas, quebrar vidro, ameaçando a estrutura, né? E sobretudo porque a gente pensa também nas populações mais carentes, né, que não têm a mínima condição de se proteger, e também há uma deficiência de aparelhos públicos para criar esse espectro de proteção também. Esse é o problema, na minha opinião, mais sério. Né? Uhum. Porque tem a ver também com o problema das mudanças climáticas sob várias perspectivas. Eu vou abordar somente duas delas. Por exemplo, a gente está vivenciando hoje eventos extremos que são previstos já há muito tempo pelos cientistas, né? Só certas lideranças não enxergam isso, e com excessos de temperatura, de períodos de seca, excesso de chuvas, temperaturas altas e baixas se alternando numa constante. Né? E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, na realidade, os países ricos, as nações mais desenvolvidas, aquelas que iniciaram a Revolução Industrial muito mais cedo, como Inglaterra, Estados Unidos, enfim, França, a própria Alemanha, está comprovado hoje que são as que mais contribuem para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Foram, historicamente, as que mais degradaram o planeta. Por outro lado, né, são as populações mais pobres, mais desfavorecidas, seja do Brasil, seja da África, seja da Índia, né, as que mais vão sofrer os impactos desses eventos que não causaram, né, não contribuíram de forma significativa para causar. Então, de certa forma, a situação de Porto Alegre ela se projeta, na realidade, em escala, para uma situação global, ou seja, quem causa o problema não são aqueles que vão sofrer as maiores consequências dos problemas. Isso está comprovado já. Exatamente. Então, esse, na minha opinião, é um problema bem central, assim, bem importante. Não, e o mais assim, dramático disso tudo, Renato, é que a gente não vê um movimento, por exemplo, assim, de Câmara de Vereadores. Eu estou falando assim, um movimento que seja público, notório, que chame o povo, que se interesse. Eu sei que existem grupos, né? Existem comissões que estudam, que falam sobre o assunto, mas fica uma coisa muito de si para si mesmo, né? Se essa expressão existe. Não tem uma repercussão. Porque Porto Alegre, por exemplo, pegando aqui o nosso microcosmos aqui, sabendo que a gente está, de uma certa maneira, vivenciando o que acontece em todos os lugares, né? Mas nós não temos um plano B. Sim. Nada. Nós não temos nenhuma mínima estrutura para dizer, olha, se ocorrer uma situação X e Y, nós teremos que fazer, procure tal posto, vai em tal lugar. Não existe nada. Infelizmente, tu tem razão, Beatriz. Eu, como sou conselheiro da HPAN, também, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas discussões em torno da lei de mudanças climáticas da cidade de Porto Alegre. Porque existe uma legislação federal que trata dos desastres ambientais, enfim, do combate aos efeitos das mudanças climáticas. Né?
E a estrutura de Porto Alegre é absolutamente precária ainda nesse sentido. A partir do momento que, em primeiro lugar, não há uma compreensão do calibre dessas mudanças, entendeu? Dessa situação em nível local e nível global. Em nível local, em nível regional e, sobretudo, em nível global. Sim, uma negação, né? Há uma negação no primeiro plano, mas também a falta de uma compreensão da gravidade disso em escala global, e que nós também vamos sofrer as consequências. Então, isso, infelizmente, é um traço da cidade de Porto Alegre, eu diria até do estado do Rio Grande do Sul, e não se abrir para as realidades globais. Isso, num primeiro momento, parece muito distante, né, de nós. Eu acho que, de alguma maneira, a gente fica tão absorvido pelos problemas do dia a dia que acha que isso é de menos importância, mas, na realidade, é uma coisa de alta importância. Cada vez mais a gente comprova isso, né, Beatriz? Veja que eu agora de manhã fiquei absolutamente assim, chocado com uma divulgação que foi feita agora, há pouco tempo. A CNN divulgou um estudo recentíssimo da Organização das Nações Unidas, aliás, um plano provisório emergencial que a ONU está lançou agora uma versão preliminar no dia 14 de janeiro, anteontem, e vai lançar o plano finalizado para ser adotado em outubro de 2020 na cúpula da biodiversidade na cidade de Kunming, na China, né? É uma coisa absolutamente fantástico o ataque que o ser humano está fazendo à natureza. Por exemplo, nesse documento eu anotei alguns pontos principais que eu queria rapidamente relatar, que é para que os ouvintes também tenham a noção, nós, né, também, do que significa isso. Uhum. Em primeiro lugar, a conclusão geral é que nós não podemos nos dar ao luxo de ser otimistas. Né? Segundo os cientistas, nesse documento nós estamos vivendo a chamada sexta extinção em massa. E a sexta extinção na história do planeta Terra, mas é a primeira causada especificamente pelo homem. Para tu teres uma ideia da dimensão da situação, eles dizem o seguinte, que os elefantes podem desaparecer, por exemplo, no espaço de desaparecer da natureza, né, no espaço de uma geração. As populações de anfíbios estão entrando em colapso, as mudanças climáticas estão acidificando e aquecendo os oceanos, né, de uma forma nunca antes pensada. Os recifes de coral, a partir daí, estão em risco muito sério também. Ou seja, a crise de extinção é muito pior do que nós pensamos. Né? Mas o dado principal é que hoje 1 milhão de espécies já está atualmente em fase de extinção e desaparecimento. Ou seja, o que preocupa também os cientistas é que essa taxa de extinção é dezenas de centenas, ou seja, milhares de vezes maior do que a média dos últimos 10 milhões de anos, para você ter uma ideia. Veja a gravidade disso. Sim, e a rapidez, né? E a rapidez com que as coisas acontecem. Né? Então, um dado muito preocupante também é que nós extinguimos, a espécie humana já extinguiu 600 espécies de plantas nos últimos 250 anos. Ou seja, a taxa de extinção segundo eles, 500 vezes mais rápida do que seria sem a intervenção humana. Extinguindo essa quantidade de espécies de plantas, obviamente vai haver um problema para as espécies, para milhões de espécies e também para nós que dependem dessas plantas, entendeu? Sobretudo porque o crescimento populacional e as demandas crescentes por alimento, né, levam a um esgotamento rápido dos recursos. Para teres uma ideia, nós hoje somos na Terra 7,6 bilhões de habitantes, e as projeções, esse é o problema, as coisas não vão mudar num quadro rápido, né? As projeções são para que nós tenhamos 8,6 bilhões em 2030 e sejamos já 9,8 bilhões em 2050. Ou seja, esse estudo ele aponta para uma realidade de nós temos que, em 10 anos, tomar atitudes drásticas, protetivas, para salvar a biodiversidade do planeta, sob pena de as consequências serem inimagináveis. Né? Os habitats estão se reduzindo, enfim, as mudanças climáticas e a poluição
está aumentando em grau nunca antes pensado e previsto, né? E a situação é muito séria, ou seja,